Perfeito. Então vamos lá. Como saber se eu preciso tomar remédio para minha ansiedade? Bem, a gente já explicou muito bem o que é a ansiedade, né? E tem toda uma parte neuro-hormonal envolvida nisso que a gente não falou tanto. Uhum. O desafio é não deixar o episódio chato falando disso, apesar de eu achar o tema interessante, né? Ah, mas é importante a gente falar sobre algumas estruturas antes. Para responder a sua pergunta de forma mais objetiva, ansiedade leve pode ser tratado só com psicoterapia e mudança de estilo de vida, mas a partir da ansiedade moderada e grave, a gente já começa a precisar do uso da medicação. A ansiedade leve pode ser usada também a medicação quando a gente vê que o paciente não adere muito bem à mudança do estilo de vida, né? E a psicoterapia. Tem gente que é muito resistente a fazer, apesar de poder tirar todas as dúvidas quase no episódio que a gente gravou, no episódio 2, né? Tem muita gente que não se sente confortável em falar sobre seus medos e preocupações. E aí já puxando isso mesmo, medos e preocupações eles é o centro da ansiedade. E na periferia a gente tem outros sintomas como dificuldade de sono, paralisia, né? Que a pessoa fica parada, dá o branco, ela não consegue reagir. Também os pensamentos acelerados. Tudo isso vem da comunicação da amígdala, que é uma estrutura no cérebro que parece uma amêndoa, e ela se comunica com o córtex pré-frontal, com o locus ceruleus, com também o córtex espinostriatal. Ela também se comunica com o hipotálamo. E tudo isso, todos esses nomes estranhos, são estruturas dentro do cérebro. A amígdala, ela faz uma intermediação em que você vai avaliar uma coisa que pode te preocupar ou pode ser um risco. Então, você viu, sentiu ou percebeu ou se lembrou de alguma coisa que pode ser uma ameaça, e ela vai comunicar com essas outras estruturas para entender o quanto essa ameaça ela é relevante ou não. Então, por exemplo, o hipocampo também se comunica com a amígdala, falando sobre as lembranças, né? Hipocampo é onde moram as lembranças. Memória. Então, você se lembra de um momento que foi muito ruim e só de lembrar você já fica ansioso. Então, essa comunicação entre hipocampo e amígdala. Agora, o que eu acho que é importante, Henrique, você mencionar e explicar para a gente é que a resposta da amígdala ela é muito rápida. Então, porque diante do perigo, a pessoa não tem pode, tempo. não pode ficar pensando como, será que eu vou reagir? Será que eu estou diante de uma ameaça importante? Ela tem que responder rapidamente, Sim, não é isso? Exatamente. Então, percebi que tem um leão me perseguindo, eu preciso correr ou preciso lutar contra ele, né? Então, tem que ser uma coisa rápida e é uma coisa passageira, uma coisa que vem em picos e passa, geralmente. Principalmente quando a gente fala desse estímulo do medo. Então, quando a gente fala das preocupações, é um pouco diferente. Mas esses estímulos são mediados e são dosados com outros hormônios. Então, por exemplo, a gente tem a noradrenalina, que é o principal quando a gente fala do medo. Então, tem o medo, tem aquela descarga de adrenalina. E aí a gente já falou no primeiro episódio sobre o que isso pode causar. Mas eu tenho também outros, por exemplo, o GABA, a serotonina, que regulam o quanto de noradrenalina vai fazer efeito. Então, a gente está o tempo todo nesse equilíbrio. As medicações elas vão principalmente mexer nisso, na secreção de serotonina e dopamina e GABA, a depender do A gente tipo deveria estar nesse equilíbrio, mas quando tem um transtorno de ansiedade, na verdade acontece um desequilíbrio. nesse E a sentido. medicação vem para reequilibrar Exatamente. esses hormônios, esses Exatamente. neurotransmissores. O que a gente percebe é que o cérebro do ansioso ele é hiperreativo. Ele reage excessivamente a um estímulo não tão importante, significativo. Então, por isso, o remédio ele vai equilibrar essa resposta, essa reação. Coisas que não deveriam parecer tão perigosas parecem e você tem uma resposta. Então, nos livros até trazem como amígdala hiperreativa, né? Hiperreativa. Então, acho que esse conceito, porque
esse conceito é importante para o paciente entender que esse transtorno ele tem uma característica que é neuropsíquica, é biológica do indivíduo. Isso tem, inclusive, questões genéticas, hereditárias. Então, não é uma frescura, não é porque ele quer ser assim. Muito pelo contrário, ele não quer ser assim. Ele sofre muito com esse modo de lidar com as coisas que poderiam ser tranquilas, mas para o ansioso é difícil. Exatamente. Pela exacerbação da resposta que é psíquica, é neuropsíquica. Exatamente. E de alguma forma, essa parte neurobiológica não está totalmente no controle do paciente. Não está no controle Não do está. paciente. Exatamente. Não está. Então, é como se fosse um alarme. Primeiro, a amígdala, é importante falar isso, não é a amígdala da garganta, né? Ela fica lá no meio do cérebro. Ela fica lá no meio do cérebro. A amígdala da garganta são as tonsilas palatinas, né? E essa amígdala, ela tem o nome de amígdala porque ela tem um formato de amêndoa. Então, é um lugarzinho que parece uma amêndoa pequenininha lá no cérebro. Uma de cada lado, né? Mas, voltando a falar do tema, né? É importante a gente entender que é como se fosse um sensor, né? É um sensor com defeito. É um sensor que está disparando por estímulo. Então, você passou na frente, é igual o sensor de porta de loja. Shopping, de loja, que passou uma folhinha ele já abre a porta, né? Então, e aí parece que é o ladrão ali levando alguma coisa da loja e não é. Então, é exatamente esse alarme com defeito. Alarme falso. Um alarme falso que dispara exacerbadamente, trazendo alto desconforto, sofrimento e prejuízo para a pessoa por conta dessa intensidade numa situação que não merecia essa resposta tão intensa. Eu também uso o exemplo do radar do navio, que ele vai né, detectando ali os perigos ao redor. E às vezes pode ser um peixinho, mas para mim é um tubarão, né? Isso. Pode ser um barquinho à vela, mas para mim é um Titanic. Exatamente. Né? Até eu acho interessante esse exemplo que você deu, porque o que eu percebo no ansioso? Ele tem esse radar ligado o tempo todo. Ele tá num estado de alerta, ligado seja no ambiente ou internamente no seu próprio corpo, se automonitorando. E aí alguma coisinha sai, como você falou, é um peixinho e parece um tubarão. Mas também a gente tem o ansioso que ele é mais marcado pelas preocupações, né? Então é aquela mãe que fica muito preocupada com o filho que saiu para a faculdade. Ele atrasou 1 minuto do período que seria o normal e ela já tem a certeza que ele morreu, ela já está pensando no velório, ela já está chorando no velório, né? São as condicionais, né? E se ele for assaltado? E se bater o carro? E se algo de ruim acontecer? Então, sempre essas condicionais que, para a pessoa com ansiedade, ela acredita tanto que ela vivencia como se fosse uma verdade. E a necessidade de controle. Então, às vezes, aquela pessoa que, quando vai ter algum compromisso, ela precisa antes se organizar toda, planejar tudo, e quando as coisas fogem do controle, quando um imprevisto acontece, ela se desestabiliza completamente. E aí até atendi uma paciente essa semana, um casal, na verdade, e a gente estava conversando da ansiedade e ela dizendo que o filho sai para ir para a faculdade, então ela vai monitorando, mandando mensagem, já pegou o trem? Já desceu do trem? Já chegou na faculdade? Está voltando? Então, imagina o controle. E aí eu falei, o quanto isso... deve estar chateado. Então, o quanto isso aumenta a ansiedade e não protege em nada, nem ela e nem o filho. E aí, outro aspecto da ansiedade que a gente não falou até, mas que a ansiedade não tem um aspecto genético tão forte, mas tem um aspecto familiar muito forte por causa dos pais que passam para os filhos uma impressão do mundo muito mais perigoso e uma impressão também de que se preocupar e se proteger e estar preparado para todas as situações possíveis é protetor. Isso é aumenta benéfico. a segurança. Aumenta a segurança. São padrões de pensamentos e comportamentos que são aprendidos. São aprendidos na infância ou na adolescência, né? Vem dos pais serem dessa forma dos pais e achando que é assim que deve ser. Exatamente.
Então, de qualquer maneira, tem um aspecto genético, mas tem muito aspecto aí que é comportamental, da vivência da família, e aí é passado de geração a geração. Aí eu vou até falar uma coisa que meu pai nem sabe, Olha, mas que é interessante desse comportamento aprendido. Ele tinha muita ansiedade de eu atravessar a rua quando eu era criança. é verdade. Então ele ficava muito preocupado e não segurava nem na mão, segurava no punho. Porque na mão ele poderia largar a minha mão, então segurava na mão. Eu vi uma vez um punho, PM falando disso, segura a criança pelo punho e não pela mão. E aí, e até hoje, inconscientemente, quando eu vou atravessar a rua, a Nayara, a minha esposa, ela percebe que eu fico mais tenso. Né? Então ele me passou isso de uma forma aprendida, de uma forma inconsciente e com certeza querendo me proteger. Ou super proteger. Porque existe um perigo real. Existe, mas está descalibrado. Mas está descalibrado. Isso. O perigo parece maior do que ele realmente é. E aí é importante, tudo isso é um aprendizado, né, para a gente e para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. Então, esse comportamento dos pais de superproteção, esse comportamento é ansiogênico. Então, é importante tratar isso para prevenir a ansiedade dos filhos. Então, eu sempre conto que, para mim, foi um ponto de inflexão quando eu estava fazendo o curso de terapia, que o professor, muito bem explicado, mostrou, existem na relação pais e filhos 2 padrões que você pode passar para os seus filhos. Um é de desamparo e desamor, mas o outro é de insegurança pela superproteção. Então, essa superproteção ela não é inócua. Ela causa problemas. Causa problema para o pai, que sofre, e gera ansiedade para o filho. E é interessante que a gente conversou com o Ivo muito sobre isso, né? E ele falou das fases. Então tem a fase de que os pais têm que ficar mais de olho, tem que não super proteger, mas tem que estar ali, né? Poxa, se o filho olhar, o pai tá ali olhando, tá ajudando ele. Se o filho for pôr o dedinho na tomada, o pai vai ter que intervir. Mas tem a fase também de soltar, deixar né? Ir. De deixar ir. E aí, se você quer mais informação sobre isso... Tem episódio do Dr. Ivo, psiquiatra infantil, né? Até diante disso a gente já conversou aqui e até conversei com essa paciente mesmo que estava ali monitorando o filho, que eu contei da minha história quando tinha 12 anos, que resolvi fazer faculdade de medicina. Já aí falei com a minha mãe, queria fazer essa faculdade, e ela falou, então, nós morávamos em Campos do Jordão, e ela disse, você vai ter que estudar fora, no município vizinho, que era Taubaté. Então, nesse momento, ela, sem talvez ter consciência disso, mas como se ela tivesse aberto as cortinas do mundo para mim e me demonstrando e dando um voto de confiança. Vai que você consegue. Então, ela poderia, pela superproteção, a gente já conversou em outros episódios sobre isso, ter dito, não, fica por aqui. Ter privado você jeito. de oportunidades. Exatamente. Então, isso é um exemplo de como os pais podem e devem oferecer proteção sim, mas segurança. E aí a dose, né, do que é superproteção e é prejudicial, do que é proteção e segurança para criança e adolescente. Então, pais, façam terapia Boa. para criar filhos saudáveis.